Qual é o propósito de todo ser humano e qual é o seu propósito específico nessa terra? Esse é o tema desse vídeo. Por que o homem foi criado? Qual é o propósito do homem na terra? E de forma geral, primeiro é conter Deus. O homem foi criado para conter Deus. Deus criou o homem para morar dentro do homem. E segundo, para ser um instrumento de Deus nessa terra. Deus, em sua soberania, podia fazer muito bem tudo sozinho, mas ele decidiu fazer através de você. Então, o seu propósito geral como ser humano é primeiro conter a Deus e segundo ser um instrumento de Deus. Sobre o propósito específico, nós vamos usar um termo que é chamado. Então toda vez que eu falar chamado, eu estou me referindo ao seu propósito específico. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para fazer algo exclusivo, algo específico. E o fim é o propósito geral, mas o seu chamado são caminhos que te levam até o fim. Então o propósito geral do homem é conter a Deus e ser um instrumento de Deus. O seu chamado é o meio, é o caminho que vai te levar a ser um instrumento de Deus. Uns têm chamado para ser pastores, outros para serem professores, outros médicos, enfim. Esses são os meios, as profissões que vão te levar a ser um instrumento de Deus. Fracasso na vida de um homem ou de uma mulher de Deus é ele ou ela ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Imagina só que Deus te chamou para fazer um bolo e durante toda a sua vida você vai passar procurando os melhores ingredientes, os melhores profissionais para te ajudarem. E no final da sua vida você morre, você chega diante de Deus e você apresenta para Ele um maravilhoso bolo de chocolate que você fez durante toda a sua vida, porque você sabia que Deus te chamou para isso. E aí quando você entrega para Deus, Ele fala: "Pô, que bonito esse bolo, mas infelizmente eu não gosto de chocolate. Entrega esse bolo para o anjo Gabriel que ele gosta. Eu gosto de baunilha." Parece engraçado, mas imagina só, você passou a sua vida inteira fazendo algo que você jurava que era o que Deus tinha para você e chega no final, não é aquilo que Deus tem para você. Fracasso na vida de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Você sabe por que você está vivo? Sabia que mais de 50% das pessoas no mundo inteiro não sabem, não fazem a mínima ideia do porquê estão vivas? Essas pessoas são como canta Zeca Pagodinho: "Deixa a vida me levar, vida leva eu." Pessoas que são levadas pelos ventos, nem sabem o que estão fazendo na Terra. Mais de 40% das pessoas no mundo acreditam que o seu propósito está completamente ligado à sua profissão. São pessoas que pensam que foram criadas, que nasceram, que vieram à Terra apenas para realizar uma tarefa terrena, passageira. Por exemplo, Elon Musk, Jeff Bezos, pessoas que realmente fazem a diferença nessa terra, pessoas que estão realmente mudando essa era, essa geração, mas que são pessoas terrenas, pessoas que não têm propósito eterno, não têm um chamado eterno, pessoas que não afetam a eternidade. Quando tudo isso acabar, tudo que eles construíram vai ser queimado e nada vai sobrar. Mas há uma pequena parte de pessoas que realmente sabem o porquê vieram para a Terra, porquê nasceram, qual é o seu chamado. Se você gosta de futebol americano e você lembra quem foi o campeão do Super Bowl de 2018, foi o time Philadelphia Eagles. Eles realmente tinham um propósito eterno. Tem um vídeo deles explicando qual era o propósito deles naquele campeonato. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir. É realmente interessante. Saber definir o real motivo da sua existência é o que vai te encher de prazer, de alegria, de satisfação. Só que esse preenchimento jamais vai acontecer se você deixar Deus de fora dessa equação. Quem definiu o propósito do seu celular? Não é quem usa, é quem criou. O Criador define o propósito da criação. Deus te criou e Ele te chamou para fazer algo. Você precisa descobrir qual é o seu chamado. Alguém pergunta aí: "Léo, como é que eu descubro o meu chamado?" Existem sinais, mas primeiro você precisa buscar em Deus. Deus disse lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, é bem conhecido, que se você buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrá-lo e Ele vai se deixar ser achado por você. Vou falar 4 sinais para te ajudar a descobrir o seu chamado, mas lembre-se, busque em Deus. Se você buscar, Ele vai te falar. O primeiro sinal é que o seu chamado tem a ver com a sua indignação. Se você fica indignado, por exemplo, com a ignorância, talvez o seu chamado tenha a ver com o ensino. Se você fica indignado com doenças, talvez o seu chamado tenha a ver com medicina, com curas. O segundo sinal é que os seus líderes vão perceber. Muitas vezes, antes mesmo de você, talvez você não saiba ainda para que você foi chamado, mas talvez os seus líderes vão perceber antes de você. Então fique atento às orientações dos seus líderes, que talvez eles percebam antes de você. O terceiro sinal é que haverá recursos para o cumprimento do chamado.
Se você precisa de recurso financeiro para o cumprimento desse chamado, os recursos virão. Se você precisa de conexões com pessoas, com lugares, com ambientes, os recursos virão. Porque aquele que te chamou vai te dar os recursos necessários para cumprir o seu chamado. E quarto sinal são portas abertas. As portas vão se abrir para o cumprimento do seu chamado. Talvez você tenha um chamado para cuidar de crianças. Portas vão se abrir. Talvez a porta de uma faculdade de pedagogia. Não sei, pode ser muitas coisas. As portas vão se abrir. A sua indignação, os líderes vão perceber, os recursos virão e as portas vão se abrir. São apenas sinais para te mostrar o seu chamado, mas lembre-se, não se esqueça, busque em Deus. Se você buscar Ele, você vai encontrar. Ele se deixa ser achado por nós. Lá em Isaías diz que Deus se esconde, sabe por quê? Porque Ele quer ser achado por você. Como um pai brincando de esconde-esconde com os filhos. Não é que Ele não quer te dar, que Ele está fugindo de você. Ele só quer que você busque, que você ore, que você bata na porta, porque Ele quer você perto dele. Infelizmente, se Deus desse tudo para nós, de mão beijada a gente ia pegar tudo e ir embora, não ia mais buscar Ele. Mas Deus, como um bom pai, Ele dá aos poucos, Ele se esconde para que você busque até encontrar. Bom, é isso, eu espero que tenha te ajudado, e se foi bom para você, clica aí no like, para que mais pessoas assistam, já que o propósito geral de todo ser humano é ser um instrumento, é compartilhar. Então, seja um instrumento, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. E se você já sabe, digita aqui nos comentários como você descobriu o seu chamado. Se você ainda não sabe, digita aqui o que te deixa indignado. É nóis!